boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco a partir de agora todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Em Mato Grosso, o presidente Michel Temer fala sobre a retomada da economia e a expectativa de retomada também do grau de investimento do Brasil. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux assume o inquérito da Odebrecht referente ao ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello. Tudo isso você confere a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o noticiário dessa sexta-feira falando sobre a visita do presidente Michel Temer a Mato Grosso, onde ele falou de economia e também pediu que os brasileiros superem o clima de animosidade que tem tomado conta aí do debate político nos últimos tempos. Quem acompanhou esse assunto hoje, ao longo do dia, foi Daniele Popov, que está comigo aqui ao meu lado. Boa noite, Dani. Boa noite, Mari. Vamos falar aí do que o presidente comentou lá em Mato Grosso, né? Pois é, Mariana. Lá em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, o presidente Michel Temer participou, da inauguração da primeira usina de etanol a partir do milho no Brasil e falou sobre essa situação, sobre a recuperação econômica, O presidente Michel Temer disse que logo o Brasil vai recuperar o grau de investimento perdido no passado. E para isso, ele citou as reformas que o governo vem fazendo, como a reforma trabalhista e também a reforma no ensino médio. O presidente Michel Temer também citou a criação, o índice de criação de empregos no país. Além disso, Michel Temer falou sobre a relação de diálogo que o governo mantém com a sociedade e com o Congresso Nacional, fazendo inclusive um apelo para acabar com o clima de animosidade que existe no país. Vamos ouvi-lo. No Brasil, nós temos que eliminar uma cultura política que se instalou nos últimos tempos, muito negativa para o brasileiro e incompatível com o espírito do brasileiro, que é o da animosidade. Instalou-se uma animosidade, uma divergência, uma litigância, uma litigiosidade entre os brasileiros que não se encontrava no passado. Então, a nossa tarefa hoje, com o crescimento do país, é exata e precisamente fazer com que não haja brasileiro contra brasileiro, mas brasileiro com brasileiro. Falou ainda que o que o governo quer é a plena harmonia entre o país. E ele participou lá em Lucas do Rio Verde, Mariana, também da abertura da colheita do algodão. E essa foi a primeira viagem de Michel Temer ao estado, a Mato Grosso. Foi acompanhado, inclusive, pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, Dani. Aliás, falando no presidente Michel Temer, o PMDB, partido do presidente, anunciou a decisão de punir os deputados que votaram a favor da continuidade da denúncia contra ele na Câmara dos Deputados. O partido havia fechado questão em relação a isso, havia fechado questão de que os seus filiados deveriam votar pelo arquivamento da denúncia, e aí alguns deputados foram dissidentes nessa decisão. Então o PMDB anunciou a decisão de suspender por 60 dias os deputados que agiram assim, e esses deputados já foram notificados, segundo a assessoria do PMDB. E ainda falando sobre essa questão da denúncia, a Daniele tem informações para a gente, porque um dos deputados do PMDB que foi a favor da continuidade da denúncia foi justamente o relator dela na Comissão de Constituição e Justiça, Daniele, o deputado Sérgio Sveiter. E aí ele anunciou a desfiliação do PMDB, Isso mesmo, Mariana. Sérgio Sveiter anunciou hoje, ele entregou ao diretório do partido lá no Rio de Janeiro o seu pedido de desfiliação. Na carta, Sveiter relata que passou a sofrer uma represália do partido depois que emitiu o prosseguimento, que deu prosseguimento ao parecer favorável da acusação do crime de corrupção passiva do presidente Michel Temer. Portanto, segundo Sérgio Sveiter, após a divulgação do parecer da relatoria dele, ele sofreu essas ameaças de represália e ameaças de expulsão vindas, segundo ele, da direção do PMDB, Mariana. E aí a gente lembra que o presidente do PMDB, o senador Romero Jucá, diz que o partido é sim tolerante com posições divergentes, desde que elas não quebrem a unidade do partido, E aí entende que esse posicionamento
contrário a uma questão que foi fechada, foi também um ato de indisciplina desses parlamentares. Mas eu vou continuar falando com Daniele Popov, porque na sexta-feira, né, Dani, a gente costuma fazer uma lembrança aí das notícias mais importantes da semana, e a Dani vai lembrar pra gente uma notícia sobre fundo de garantia, que foi muito importante, né? Foi isso mesmo, Mariana. Ontem o governo anunciou, né, que o lucro do FGTS será distribuído entre os participantes do fundo, entre os brasileiros, né? Então, o governo anunciou que vai creditar nas contas do FGTS mais de 7 bilhões de reais até o final de agosto. Esse dinheiro vai vir da rentabilidade, né, da distribuição dos resultados do fundo, que terá uma rentabilidade prevista de 7%. Então, o trabalhador que tiver direito de receber esse valor vai receber, em média, R$ 29,62. O presidente Michel Temer destacou ontem no evento ali no Palácio do Planalto, em discurso, que essa é a primeira vez que o lucro do fundo será dividido entre os principais, né, os donos, os verdadeiros donos do dinheiro, né, Mariana, que é justamente o trabalhador. É nada mais justo, né, Daniele? Obrigada. E olha, não é só de notícias que marcaram a semana que a gente vai fazer essa sexta-feira, não. A gente também vai falar das notícias que devem marcar a próxima semana aí, numa perspectiva do que deve acontecer na semana que vem. E uma das perspectivas é em relação à CPI do BNDES, que foi instalada no Senado para investigar contratos de empréstimos do banco para internacionalização de empresas. Essa CPI foi instalada, mas os trabalhos dela, de fato, devem começar a partir da semana que vem, quando deve ser instalado, deve ser apresentado um plano de trabalho aí em que o relator vai apontar quem ele quer ouvir, quais são os documentos que ele quer analisar sobre isso. E aí há uma expectativa, por exemplo, em torno da convocação dos irmãos Joesley e Wesley Batista, porque são donos da JBS, uma das empresas que foi muito beneficiada por contratos do BNDES para sua internacionalização. Mas a gente fala também, na perspectiva da semana que vem, com Lucas Por Deus Leon, que já está aqui ao meu lado, no lugar de Daniele Popov, né, Lucas? Boa noite. Porque o Lucas acompanhou a reforma trabalhista essa semana e vai continuar acompanhando. Reforma trabalhista não, perdão, reforma política. Vai continuar acompanhando a reforma política na semana que vem. E o que a gente deve esperar lá na Câmara semana que vem, Lucas? Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Olha, uma agenda cheia de reforma política na próxima semana na Câmara. Primeiro, é preciso terminar as votações da reforma política, do projeto, do relatório do deputado Vicente Cândido, do PT, que instituiu aquele fundo público para financiar as campanhas eleitorais e alterou o sistema eleitoral. Ainda faltam votar 2 emendas que podem alterar esse texto, mas não mudam esses pontos que eu citei. Terminando essas alterações, o projeto já pode ir ao plenário, segundo espera o próprio relator Vicente Cândido. Depois disso, a comissão ainda precisa analisar matérias infraconstitucionais, que são projetos de leis ordinárias, porque o projeto debatido nesta semana é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. E em seguida tem uma outra PEC, relatada pela deputada Sheridan, do PSDB, que trata do fim das coligações, terminando com essa união de partidos para participar de eleições, e também a cláusula de barreira, que limita aí o acesso de partidos, que tem que ter um número estabelecido de votos em todo o território nacional para ter acesso ao dinheiro do fundo partidário e também acesso ao tempo de rádio e TV. Portanto, muitas votações de reforma política. E aí a gente lembra, né, Lucas, que na semana que vem não é só de reforma política que vai ser feito o debate no Congresso Nacional, há uma expectativa também em relação àquela medida provisória do Refis, que passou por grande negociação do governo com deputados essa semana, e essas negociações devem também continuar na semana que vem, né? Isso, Mariana, essa é a pauta econômica lá do Congresso Nacional, a mais importante, que a gente espera que ocorra na semana que vem, porque o governo mandou a MP do Refis, que é o projeto que refinancia dívidas de empresas com a União, para cá buscando uma arrecadação. Ele esperava arrecadar nesse ano 13 bilhões de reais, mas os deputados alteraram o projeto e essa arrecadação, a previsão dela, caiu para 500 milhões de reais. Portanto, os deputados se reuniram nessa semana com o governo novamente, eles apresentaram uma proposta intermediária. O governo ficou de dar uma contraproposta, então a gente aguarda essas negociações na próxima semana. Ainda falando nessa pauta econômica que deve marcar o Congresso na semana que vem, a gente lembra que há uma expectativa sobre a chegada de uma nova meta fiscal para os parlamentares analisarem, e hoje o presidente da Câmara falou sobre isso, falou que em torno dessa meta fiscal
também orbitam outros assuntos, como, por exemplo, a possibilidade de subir impostos, a qual ele é absolutamente contrário, e a possibilidade de se fazer a reforma da Previdência. Ele disse que são assuntos que estão ligados e o Congresso vai ter que tomar posição sobre esses assuntos, vai ter que encarar esses assuntos. Vamos acompanhar o que disse Rodrigo Maia hoje no Rio de Janeiro. Por um lado, não se quer aumento de impostos. Por outro lado, há uma dificuldade na aprovação da reforma da Previdência. Em algum momento, o Congresso vai ter que tomar a decisão, por um caminho ou por outro caminho. É o que eu digo. Aumentar a meta com a aprovação da reforma da Previdência é irrelevante a meta. Aprovar a meta sem a reforma da Previdência é uma sinalização péssima para os investidores no Brasil. Aí, então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já dando o tom do que vai ser o debate econômico na Câmara na semana que vem. Mas a gente ainda falando em perspectiva para a próxima semana, a gente vai falar sobre votação no Supremo Tribunal Federal, dessa vez com Victor Ribeiro, lá nos estúdios da Rádio Nacional, porque a rádio vai acompanhar uma votação importante no Supremo semana que vem, né, Vitor? Boa noite. Isso mesmo, Mari, boa noite. Bom, o Supremo Tribunal Federal vai retomar na semana que vem o julgamento que pode permitir ou banir de vez o uso do amianto em todo o país. O amianto, ou asbesto, está presente na vida de milhões de brasileiros, principalmente em telhas e caixas d'água. Ao todo, o Supremo julga 7 ações. Uma delas pede a suspensão de uma lei federal de 1995 que permite o uso de um tipo específico de amianto, a crisotila. As outras 6 são ações contra leis que proíbem o uso do amianto em 5 estados e na cidade de São Paulo. Nessa quinta-feira, o ministro Dias Toffoli votou pela proibição do produto. Ele disse que não existe forma segura de usar amianto. Para os empresários, a proibição poderia aumentar em 30% o preço de telhas e caixas d'água, mas o pó do amianto causa diversas doenças, entre elas uma que vai transformando o pulmão em pedra e faz a pessoa morrer sufocada. É com você, Mariana. Obrigada, Vitor. Vamos então dar boa noite a Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil. Carol vai conversar com a gente hoje com notícias internacionais sobre Venezuela, né, Carol? Isso, Mariana, boa noite a você, boa noite a todos. Bem, a Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela confirmou hoje o presidente do país, Nicolás Maduro, como chefe de Estado, de governo e também comandante-chefe da Força Armada Nacional Bolivariana. Bem, essa confirmação foi um dos primeiros atos aí da Assembleia e ocorreu também horas depois de Nicolás Maduro se colocar à disposição da Assembleia, né? Isso porque a Assembleia tem o poder de destituir e nomear qualquer autoridade da Venezuela, ditar e reformar leis e implementar decisões sem a necessidade do aval de qualquer outro poder. A gente lembra que a Assembleia foi implantada recentemente, é formada principalmente por aliados de Nicolás Maduro e é rejeitada pela oposição na Venezuela. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E ainda sobre Venezuela, esta semana o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, esteve em uma audiência pública no Senado e nessa audiência ele falou que já há uma situação de saturamento da fronteira do Brasil com a Venezuela por questões humanitárias e disse ainda que o Brasil tem estado em interlocução com a Colômbia, que é o país com quem o Brasil divide a maior fronteira com a Venezuela, para que eles se preparem, os dois países se preparem para o agravamento dessa crise humanitária lá na fronteira com a Venezuela. Vamos acompanhar o que ele disse. Os que nós temos colhidos nos organismos internacionais, organizações de direitos humanos, Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas e outros, nos têm indicado que essa questão tem sugerido que essa questão pode se agravar ainda mais e vai nos trazer a necessidade de socorrer, obviamente, algumas pessoas, além dos brasileiros que vivem lá, se eles desejarem esse socorro. No próximo bloco, a gente entra em notícias do Poder Judiciário e você vai ficar sabendo que o ministro Luiz Fux vai assumir o inquérito referente ao ex-presidente e senador Fernando Collor de Mello lá no Supremo. Daqui a pouquinho a gente já volta.
Olá, estamos de volta com todas as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. E a gente começa esse segundo bloco falando com Carolina Pimentel, lá na redação da Agência Brasil, porque Carolina tem informações para a gente sobre o fato de que o ministro Luiz Fux vai assumir o inquérito relativo ao ex-presidente senador Fernando Collor na Lava Jato, né? Isso, Mariana. Esse é um dos inquéritos, né, que tem o senador Fernando Collor aí como alvo e que está tramitando no Supremo Tribunal Federal e que agora passou para a responsabilidade do ministro Luiz Fux. Bem, passou para a responsabilidade dele depois de uma determinação da ministra Carmen Lúcia, que é a presidente do STF, que determinou aí a redistribuição do caso. E nesse inquérito, o senador Fernando Collor, ele é suspeito de ter recebido R$800 mil de forma ilegal em 2009 para favorecer a implantação de um projeto de saneamento básico da empresa Odebrecht Ambiental em Alagoas, incluindo aí a possível privatização da Companhia de Saneamento Estadual. Agora, esse inquérito vai ficar aí com o ministro Luiz Fux. A gente ainda continua falando de Supremo Tribunal Federal, agora do ministro Alexandre de Moraes, que disse hoje que a questão do tempo de mandato dos ministros do STF precisa ser discutido. Bem, na última quinta-feira, a comissão da Câmara dos Deputados, que está discutindo aí a reforma política, aprovou uma proposta de um mandato de 10 anos para ministro do STF. Essa proposta foi aprovada aí nessa comissão especial que está discutindo a reforma política. Atualmente, o mandato é vitalício na Corte. Então, para o ministro Alexandre de Moraes, atualmente o Brasil ele não tem só o STF como um tribunal constitucional, como ocorre na Europa, com apenas uma função, a de analisar a constitucionalidade das leis. Ele também defendeu que esse sistema de mandato só existe nos regimes parlamentaristas e existe para que o sistema vitalício não ingesse as decisões e também permita a reanálise de leis. É com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente continua falando de Poder Judiciário porque esta semana se falou muito sobre a questão do aumento de salários de juízes, membros do Ministério Público. E aí quem tem informações sobre esse assunto para a gente é Vitor Ribeiro, lá na Rádio Nacional, né, Vitor? Isso, Mariana. A Frente Associativa da Magistratura, que representa mais de 40 mil juízes e membros do Ministério Público, protestou contra a decisão de não reajustar os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal este ano. A entidade disse que a Corte transferiu para outras categorias o peso da crise instalada no país e destacou que o Ministério Público não recebe aumento há 2 anos, enquanto outras categorias tiveram reajuste nesse período. O salário dos ministros do Supremo é de R$ 33.700 e serve de base para os salários de magistrados e membros do Ministério Público. Se os ministros não tiverem aumento, outras carreiras do Judiciário também não terão. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por outro lado, comemorou a decisão do Supremo. Durante uma palestra no Rio de Janeiro, que a gente já viu mais cedo, Maia disse que é uma decisão histórica e que pode influenciar os poderes executivo e legislativo a poupar. Mari. Obrigada, Vitor. E aí a gente lembra que existe sempre aquele efeito em cascata que ocorre quando há aumento salarial, aumento no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Às vezes, várias carreiras aí acabam tendo os salários também aumentados automaticamente, causando impacto orçamentário. A gente com certeza vai continuar acompanhando o desenrolar desse assunto na próxima semana. Mas nós vamos agora a São Paulo falar com Vanessa Casalino, porque teve uma operação sobre fraudes fiscais e aduaneiras aí em São Paulo hoje, né, Vanessa? Boa noite. Oi, Mari, boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, foi a Operação Pepper que combate fraudes fiscais e aduaneiras aqui em São Paulo e também no Pará. Uma ação conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público Federal. O objetivo é apurar a responsabilidade de um grupo econômico formado justamente para omitir lucros, fraudar execuções fiscais, ocultar beneficiários e blindar patrimônio por meio da simulação de preços no comércio de commodities e da interposição fraudulenta de pessoas. Entre os investigadores
investigados estão empresas exportadoras de pimenta do Reino e cravo da Índia sediadas no Pará, que realizavam operações comerciais para impedir a identificação da origem e do destino dos recursos investidos no negócio. Com essa prática, os beneficiários do esquema conseguiam omitir os lucros obtidos nas operações de comércio exterior, fraudar execuções fiscais e blindar patrimônio. Entre multas e tributos estão estimados o lançamento de cerca de 400 milhões de reais ao todo. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Castanhal, no Pará, Campinas e Vinhedo, aqui em São Paulo, Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino, falando com a gente diretamente de São Paulo. A gente volta a falar agora com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, porque Carolina tem informações para a gente sobre doação de armas apreendidas, né, em operações policiais. É isso, Carol? Bem, Mariana, é isso mesmo. O Ministério da Defesa regulamentou agora a doação de armas apreendidas para órgãos de segurança pública. Essa doação já estava prevista em um decreto editado no fim do ano passado, mas precisava de regras. Então, a partir de hoje, essas armas e munições apreendidas entregues ao Exército vão precisar ser identificadas em uma guia que terá que ser preenchida pela autoridade que entrega o armamento. Poderão ser doadas armas como carabina, espingarda, fuzil e metralhadora. Ainda segundo as regras, as armas só poderão ser pré-destruídas com uma decisão da Direção de Fiscalização de Produtos Controlados. E armamentos com brasão oficial não podem ser destruídos. É com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E se a gente está falando de apreensão de armas e doação para o Exército, eu vou aproveitar então e falar com Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, sobre as operações lá no Rio, né, relativos a essas operações do Exército aí no Rio, né, Maurício? Boa noite. Boa noite, Mariana. Hoje foi um dia agitado com várias operações policiais aqui no Rio de Janeiro. A primeira delas começou durante a madrugada na favela do Jacarezinho. 15 pessoas foram presas. A polícia também apreendeu grande quantidade de drogas, 32 motos e 6 carros roubados. Quando a operação já estava chegando no fim, traficantes atacaram a base da unidade de polícia pacificadora do Jacarezinho. A polícia civil reagiu, mas um policial acabou sendo baleado no ombro, no pescoço e não resistiu ao ferimento e morreu. Foi mais um policial assassinado esse ano aqui no Rio de Janeiro, em trabalho. Já a Polícia Rodoviária Federal fez uma operação na BR-040, a rodovia Washington Luiz. Lá, a Polícia Rodoviária Federal conseguiu prender um traficante de drogas. Com ele foi apreendida grande quantidade de drogas e também dinheiro em espécie. Agora vamos começar a falar sobre o balanço da semana. Essa semana foi bem movimentada na questão da justiça aqui no Rio de Janeiro. O ex-governador Sérgio Cabral foi denunciado em mais 2 processos. Agora, Sérgio Cabral foi denunciado 14 vezes. Ao todo, são 14 denúncias contra o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ele já foi condenado em um dos processos a 14 anos e 2 meses, no processo julgado pelo juiz Sérgio Moro, em Curitiba. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, também foi denunciado. Ele é acusado de ter concedido uma isenção ilegal para uma empresa que construiu o campo de golfe para as Olimpíadas. Devido a essa isenção, segundo o Ministério Público, a prefeitura deixou de arrecadar 4 milhões de reais. Já o ex-prefeito de São Gonçalo, Neilton Molim, foi preso essa semana aqui no Rio de Janeiro, acusado de fraudar o sistema de iluminação pública de São Gonçalo. Segundo o Ministério Público, ele teria recebido com essa fraude 40 milhões de reais. Agora, para finalizar o resumo da semana, os 2 policiais militares que são acusados pela morte da estudante Maria Eduarda, de 13 anos, aquela estudante que morreu em colégio da rede municipal, eles foram considerados réus pela Justiça e serão julgados pelo crime de homicídio doloso. Os 2 policiais, segundo o Ministério Público, assumiram o risco de matar quando fizeram disparos numa área onde existia um colégio com várias crianças. Mariana, bom fim de semana para você. Obrigada, Maurício de Almeida. E olha, a gente então continua nesse balanço aí de notícias da semana, de notícias importantes. Aí eu volto a falar com Carolina Pimentel para relembrar que a gente teve decisões judiciais referentes ao senador Aécio Neves e ao ex-presidente Lula, né, Carol, essa semana. Foi, Mariana. A gente começa falando, né, sobre o ex-presidente Lula, que o ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou um novo pedido do ex-presidente Lula para que o juiz federal Sérgio Moro seja considerado suspeito para julgá-lo em casos envolvendo a Operação Lava Jato, né? O ministro argumentou que o instrumento usado pela defesa de Lula não é instrumento adequado e, por isso, nem analisou o pedido. A gente relembra também que o Ministério Público Federal decidiu desarquivar um inquérito
inquérito contra o ex-presidente relacionado ao mensalão. E esse inquérito tem como base um depoimento do publicitário Marcos Valério. Ele afirmou que a empresa Portugal Telecom fez uma doação, concedeu aí 7 milhões de reais para pagamento de dívidas do PT. Já sobre o senador Aécio Neves, a gente lembra que a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, negou um pedido da defesa dele para que um dos inquéritos contra ele fosse retirado do ministro Edson Fachin, que é relator da Lava Jato, e enviado ao gabinete de Gilmar Mendes. Bem, todas essas notícias você confere mais informações no nosso site agenciabrasil.tbc.com.br. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, para encerrar as lembranças de assuntos importantes dessa semana, eu lembro também que foi aprovado no Senado a chamada PEC do estupro, que torna esse crime imprescritível e aí beneficia especialmente vítimas quando isso acontece quando elas são crianças, porque aí às vezes elas só vão decidir denunciar o crime quando já se tornam adultas e aí às vezes o tempo de prescrição já ocorreu e aí as pessoas não podem ser punidas mais por isso. Essa PEC foi aprovada em segundo turno no plenário do Senado e segue agora para a Câmara dos Deputados, lembrando que estupro já é crime hediondo, então inafiançável, e se essa PEC for aprovada no plenário da Câmara dos Deputados também, ela se tornará aí então também um crime imprescritível. A gente vai para uma última informação rapidinho aqui com Daniele Popov, Dani, sobre filmes brasileiros no Oscar? É isso mesmo, Mariana. Na verdade, o Ministério da Cultura já publicou no Diário Oficial da União as regras, os critérios para a seleção do longa-metragem que poderá ser selecionado como candidato brasileiro ao Oscar 2018. Portanto, quem quiser se inscrever no site do Ministério da Cultura até 31 de agosto. Tá ótimo. Obrigada, Daniele Popov. Com isso, a gente encerra o noticiário de hoje. Para você, um excelente fim de semana. Bom fim de semana, Dani. Boa noite. Até segunda-feira.